Olá pessoal, bom dia, boa madrugada, boa noite. Completando o vídeo anterior, eh, eu quero fazer pelo menos mais 30 minutos, se puder dividir em dois, sobre os sujeitos do processo e falar um pouco sobre atos processuais. Eu coloquei aqui o slide do vídeo anterior, justamente para aproveitar, tá bom? Mas dentro da teoria geral do processo, existe um assunto que são os sujeitos do processo. Sujeitos do processo são nada mais, nada menos do que sujeitos que participam direta ou indiretamente do processo, que estão envolvidos no curso processual. E o código ele vai trazer diversos sujeitos processuais. O primeiro sujeito processual, os primeiros sujeitos processuais são as partes. O que é parte? Parte é sujeito parcial do processo. Parte é sujeito parcial do processo. Por que é sujeito parcial? Porque as partes elas possuem objetivos completamente diferentes. O autor ele deseja que seu pleito, que os seus direitos sejam acolhidos, enquanto o réu ele pretende, em regra, extinguir, modificar ou impedir o direito do autor. Tanto que as partes, elas estão justamente em posições opostas, mas fazendo a parte dinâmica do processo. E o próprio código estabelece alguns dispositivos importantes em relação às partes. Não custa a gente fazer algumas considerações quanto às partes. No caso, por exemplo, do artigo 70, lembre de pressupostos processuais. Que toda pessoa. Eita, vamos dar uma ajustada no cabelo aqui que o negócio tá feio. Toda, toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo, ou seja, todos os indivíduos têm personalidade judiciária. E o incapaz será representado ou assistido por seus pais, tutor ou curador na forma da lei. São algumas questões importantes. Além das partes terem suas responsabilidades, de terem a boa-fé processual, que nós já vimos lá em princípios, a gente tem que lembrar também da figura do procurador. Lembra que quando eu falei em pressupostos processuais, a figura do advogado, e que para a atuação do advogado, ele tem que estar regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, na forma do 103, e através do seu instrumento procuratório na forma do 105. Aqui é importantíssimo, né, em que as cláusulas gerais para o foro e também as cláusulas especiais que devem estar expressas na própria procuração. E o advogado, ele vai ter alguns direitos que estão no Estatuto da OAB e também no Código de Processo. No artigo 107, o advogado tem direito a examinar em cartório, de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais o advogado deve ser constituído para ter acesso aos autos. Requerer com o procurador vista dos autos pelo prazo de 5 dias, a famosa vista dos autos, no prazo de 5 dias, que muito processo físico. Retirar os autos do cartório e da secretaria pelo prazo legal, sempre que lhe couber falar por determinação do juiz nos casos previstos em lei. É aquela velha expressão, né, que se utiliza no processo, que é fazer a carga do processo. Além disso, além dos procuradores e das partes, eu quero mencionar a figura do litisconsórcio. O que é o litisconsórcio? Litisconsórcio é quando há uma pluralidade de partes, perdão, pluralidade de autores, pluralidade de réus ou pluralidade de autores e réus.
Por isso que o artigo 103 diz: duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo. Esse é o detalhe. No mesmo processo, em conjunto, ativo ou passivamente, pode ter o chamado litisconsórcio ativo, que é pluralidade de autores, litisconsórcio passivo, pluralidade de réus, ou litisconsórcio misto, ativa e passivamente, pluralidade de autores e réus. Quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativas à lide, como eu falei no vídeo anterior, entre as causas houver conexão pelo pedido e causa de pedir, ocorrer afinidade por questões de ponto comum de fato ou de direito. O litisconsórcio dependerá muito da relação jurídica de direito material ou que a lei definir. Por isso que eu sempre falo das relações jurídicas materiais. Isso quer dizer que, dependendo do litisconsórcio, podem vários indivíduos se juntarem, forma facultativa ou necessária, e terá também efeitos quanto a tratamento da decisão judicial. Quanto à chamada força aglutinadora, ou seja, da necessidade ou não dos indivíduos estarem juntos no mesmo processo, ativo ou passivamente, nós temos dois tipos de litisconsórcio. O chamado litisconsórcio necessário e o litisconsórcio facultativo. O litisconsórcio necessário é quando os sujeitos, seja do polo ativo, seja do polo passivo, devem estar no processo. Devem constar no processo. Por exemplo, uma ação de anulação de casamento. O Ministério Público propõe essa anulação. Ele não pode propor essa anulação somente para um sujeito, para um cônjuge ou para o outro. No polo passivo tem que ter os dois, os cônjuges, necessariamente. No litisconsórcio facultativo, no facultativo, cada um pode ajuizar a sua ação. Ou, conjuntamente, todos podem se juntar em um mesmo processo. Pode, não é obrigado, em um único processo. Por exemplo, um acidente de ônibus, em que um tem um galinho na cabeça, o outro teve cortes, um quebrou a perna, mas todos são movidos pelo mesmo fato. Cada um pode ajuizar sua ação individualmente, requerendo suas particularidades, ou podem ajuizar a ação juntos, mas cada um requerendo o seu direito. Pode, mas não quer dizer que seja obrigatório. Uma coisa é o litisconsórcio necessário, outra coisa é o litisconsórcio facultativo. Quanto ao tratamento da decisão judicial, dependendo do litisconsórcio, pode ter tratamento uniforme ou não. São dois tipos também de litisconsórcio: o litisconsórcio simples e o litisconsórcio unitário. O litisconsórcio simples, a decisão judicial dará tratamento distinto aos litisconsórcios. O litisconsórcio simples, a decisão judicial trará tratamentos diferenciados para os litisconsórcios. Enquanto o chamado litisconsórcio unitário, a decisão judicial dará tratamento uniforme aos litisconsórcios. Por exemplo, no unitário, na anulação de casamento, não pode ser anulado o casamento somente para um dos cônjuges. Tem que ser para os dois. No litisconsórcio facultativo, cada um que teve o acidente de ônibus que ajuizou a ação conjuntamente, cada um terá o seu direito, o seu tratamento diferenciado de acordo com as lesões e com os direitos violados. Terão indenizações diferentes. Por isso que dizem, né, que é, todo litisconsórcio unitário
é necessário, mas nem todo necessário é unitário. Todo litisconsórcio unitário é necessário, mas nem todo necessário é unitário. Existem outros tipos de litisconsórcio, por exemplo, litisconsórcio posterior formado já com o processo em curso e o anterior quando se forma a partir da inicial. Também não posso deixar de mencionar a figura da intervenção de terceiros. O que é o terceiro? Terceiro é aquele que não é parte. Terceiro é um sujeito estranho ao processo. Ele pode ingressar no processo se ele tiver interesse, comprovar interesse. Na intervenção de terceiros, o terceiro voluntário ou forçado, né, que tem dois tipos de intervenção, intervenção voluntária e intervenção forçada, tem que comprovar que aquele sujeito que ingressará no processo, ele tem interesse. Por isso que a intervenção de terceiros sofre o chamado controle judicial. Então, a intervenção de terceiros é nada mais, nada menos que o ingresso de um terceiro no processo em curso, em que pode se tornar parte do processo ou parte da demanda sob controle judicial. Sob, não é sobre, sob controle judicial. Será analisada a entrada desse terceiro. Ele não entra automaticamente. E existem vários tipos de intervenção de terceiros, como é o caso da assistência. A assistência pode ser simples ou pode ter assistência litisco-social. Na assistência simples, o terceiro, ele apenas é parte do processo. Ele não se intromete nas partes. Na assistência, qual é o papel do assistente? Na assistência simples, é de auxílio. É de auxílio a uma das partes. O terceiro é o assistente e a parte réu, a parte autora é o assistido. Por exemplo, está no combate judicial o inquilino e o locador. Só que o inquilino sublocou para esse assistente. E se o assistido perder, é ruim para ele, porque o assistido sublocou para o assistente. Então o assistente está lá, assistido, está lá lutando no processo como parte com o locador. E o assistente pode ingressar no processo para ajudar esse assistido. Por quê? Se o assistido ganhar, ele também se beneficia. Então, auxiliar com fundamentos, com alegações, com provas, para fazer a vitória do seu assistido. Pode ser da parte autora ou pode ser parte ré. No litisconsórcio, na assistência litisconsocial, há uma maior intensidade desse assistente, que ele praticamente assume a condição de parte na condição de litisconsorte, assumindo os impactos diretos da decisão. Na denunciação da lide, que está nos seus requisitos no artigo 125 do Código de Processo Civil, é uma maneira muito interessante de intervenção de terceiros. Ela está condicionada à eventualidade, ao se, ao caso. Imagine a seguinte situação. Eu, por culpa, imperícia, colido no carro de alguém. Colido no carro de alguém. E ao dever do seguro reparar o sinistro. Só que o seguro não fez, que é a sua obrigação por lei. Neste caso, a parte que sofreu a colisão vai ingressar com ação contra mim. Eu posso suportar todo o ônus do processo em face da minha derrota e ingressar com ação contra a seguradora em um processo autônomo. Porém, posso aproveitar, no caso em que eu possa perder no processo, no meu momento oportuno, no caso na contestação, denuncio a seguradora na lide, ela ingressará na lide. Se eu perder o processo, no mesmo processo, na mesma sentença, será analisada tanto a minha relação com o autor, né, que teve seu carro colidido, como a minha relação com a seguradora, automaticamente.
Ou seja, aproveita-se o processo para que o denunciado ou o réu, se for o caso, pode ter denunciação da lide para a parte autora, mas é muito estranho, né? É muito raro. A denunciação da lide por parte é mais visível para a parte ré, aproveitar o mesmo processo para ele reivindicar os seus direitos. Ele pode fazer isso por processo autônomo. No juizado especial, por exemplo, não permite a denunciação da lide. Aí far-se-á um processo autônomo para exigir os direitos que lhe são cabíveis. E só é permitido uma sucessão só, né? Uma única sucessão de denunciação da lide. O chamamento ao processo é interessante porque é somente requerido pelo réu. O chamamento ao processo, que é uma forma forçada de intervenção de terceiros, ocorre nas condições de 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, pelo afiançado, na ação em que o fiador for réu, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles, ou dos demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento de dívida comum. Ou seja, existe um vínculo de uma relação jurídica no polo passivo em que ela não está completa. Por exemplo, o fiador foi ajuizado, em vez de ser o afiançado. Então, o fiador, no momento da contestação dele, pode chamar o processo afiançado. Se foi um dos devedores solidários que foi ajuizado, pode, na contestação, ele dizer o seguinte: olha, tem outros fiadores, tem outros devedores solidários também, chamo-os ao processo. Se for mais de um fiador e um deles foi ajuizado a ação, ele vai dizer: olha, eu não sou o único fiador, eu vou chamar ao processo outro fiador ou outros fiadores que também fazem parte da relação jurídica. Isso tem muita relação com a execução, né? Isso tem várias repercussões interessantes. Mas aquele que não foi chamado ao processo, ainda que tenha condição de coafiançado ou co, co, é, coafiançado ou fiador, eles não podem participar da execução, porque eles não participaram da fase de conhecimento. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica que vocês viram, inclusive, né, dentro do artigo 50 do CC, né, do Código Civil de 2002. O incidente, dentro dos requisitos permanentes do artigo 50, com a adoção da teoria maior, lá no Código de Defesa do Consumidor, adota-se a teoria menor, isso é questão de comprovabilidade, do embaraço econômico do réu, né, do devedor, em que a pessoa jurídica é embaraçada com patrimônio, a confusão econômica na estrutura da pessoa jurídica, né, uma confusão econômica, um embaraço econômico, em que pode se requerer em juízo que seja desconsiderada, descortinada a pessoa jurídica, a fim de adentrar na figura dos sócios e diretores. Isso ocorre uma chamada ampliação subjetiva da demanda. Os requisitos, né, por exemplo, o incidente de consideração da personalidade jurídica pode ser instaurado a pedido da parte do Ministério Público quando intervier no processo. E ele tem que seguir os pressupostos, né, seguido em lei, em regra, o artigo 50 do Código Civil. É muito interessante essa modalidade. Uma que não estava no código, o amigos cúria ou amigos da corte. Amigos cúria, nada mais nada menos, são pessoas naturais ou jurídicas que ajudarão, auxiliarão no debate da discussão jurídica. Eles não estão ali para apoiar ninguém, eles não estão para eh, apoiar o autor, apoiar o réu. Eles estão ali porque eles têm expertise na matéria que está sendo discutida e a partir da expertise deles vai propiciar uma melhor discussão, uma melhor discussão. Eles ampliam essa discussão. Eles não têm ali uma intenção, eles querem que a tese deles seja acolhida, mas não quer dizer que está pendendo o julgamento para um ou para outro. Isso ocorre muito nas ações de constitucionalidade, nas ações diretas, nas ações declaratórias. O amigos curiae permite uma maior ampliação da discussão. Por exemplo, na DPF 54
que a arguição, o descumprimento de preceito fundamental 54, em que trouxe a questão dos anencefálicos, né, o chamado aborto terapêutico. Ora, se a criança não tem condições, não tem constatada clinicamente que não tem atividade cerebral, eh, requereu-se que poderia se realizar o aborto terapêutico ou antecipação terapêutica do aborto. E para isso participaram vários sujeitos, médicos, religiosos, o movimento feminista, para a questão da autonomia do corpo da mulher, por exemplo. Eles participaram, mostrando justamente suas teses, e isso amplia a discussão. Também, como sujeito do processo, também tem a figura do magistrado. O 139, que já vimos lá no em princípios processuais, a figura do juiz que tem também deveres no processo, que pode também ser arguída a suspeição e seu impedimento. O impedimento são quesitos objetivos, enquanto a suspeição são requisitos subjetivos. Também os auxiliares da justiça também são sujeitos do processo. Não custa falar o artigo 149, são auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o mediador, o conciliador, mediador, partidor, distribuidor, contabilista e o regulador de avarias. Na verdade, o judiciário é feito por esses servidores, né? Também eu destaco o perito que vocês verão em processo civil 2, a prova pericial. Ele queria fazer o exame, a vistoria, a avaliação com conhecimento técnico científico. E, por fim, os conciliadores, mediadores judiciais, no qual já vimos. Destaco a figura do Ministério Público no artigo 176. O Ministério Público, com sua função constitucional, que vocês já viram em Constitucional 2, no 176, o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público, com sua função primordial, de acordo com as atribuições constitucionais, o que eu posso mencionar aqui é que ele tem prazo em dobro para se manifestar. Da mesma forma, a advocacia pública na defesa da administração pública, no 182, incumbe a advocacia pública na forma da lei defender e promover os interesses públicos da União, Estado, Distrito Federal e municípios por meio de representação judicial, são os procuradores, né? Procurador do Estado, procurador do município, procurador federal, em todos os âmbitos federativos das pessoas jurídicas de direito público que entregam a administração pública direta e indireta, obviamente. Tá? Então, cada ente federativo terá sua representação judicial. Eles também têm prazo em dobro. E a nossa Defensoria Pública, né? Nas funções do inciso 74, nas funções do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal, e também no 135 da Constituição, um- uma instituição que é importantíssima na cruzada dos direitos daqueles que precisam de um advogado. Então, 185, a Defensoria Pública exercerá orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita. Não é somente primeiro grau, mas também vai cuidar da execução também. Então, a função da defensoria é importantíssima. Além de ser um cargo bem belo, na minha opinião. E também a garantia, através do Código de 2015, do prazo em dobro. Do prazo em dobro. Então, aqui são alguns dos sujeitos do processo
que coube mencionar, ainda com pouco tempo que resta, para que vocês possam saber um pouco, né, da organização desses sujeitos dentro do processo. Eles participam direto ou indiretamente, tá? Deixa organizado a partir dessa parte 2 que nós daremos continuidade, terminaremos pressupostos processuais, iniciaremos formação, suspensão e extinção do processo e daremos também atos processuais, fechando o semestre. Bem como eu tenho que falar com vocês sobre, tá? E nós analisaremos isso, tá bom? Então, a gente se vê na aula presencial. Tchau, tchau.